Galera, vamos lá. VISC11, gigante do segmento de shopping, tá? No vídeo de hoje, vou comentar um pouquinho sobre o dividendo que o VISC11 tem pago. Um ponto que tá lá no relatório e que você precisa se atentar. Já adianto, o fundo não tá mal das pernas, o fundo tá muito bem, tá muito tranquilo, tá? É só realmente um ponto que você precisa se atentar para não ter nenhuma surpresa lá na frente. Beleza? Mas antes de entrar aqui no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força marota pro meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nada do que eu lançar, clica no sininho. Se você tiver interesse na minha assessoria de investimentos aqui pela XP, que é o meu acompanhamento aqui pela XP, me manda uma mensagem aqui no Instagram, a gente conversa. Se fizer sentido, a gente avança. Na descrição aqui do vídeo eu também deixei alguns links aí interessantes, tá? Inclusive, o link para a entrada na minha comunidade de investimentos está aqui também. Galera, então vamos lá. VISC11, no momento que eu estou gravando aqui, fundo ali cotado a 122,58, tá? É um fundo que tem ali uma liquidez superior a 12 milhões, mais de 2,5% de participação no IFIX, mais de 319 mil cotistas e um patrimônio batendo ali os 4 bi, realmente bem próximo ali de 4 bi. Então realmente é um fundo muito robusto, tá? E desde o finalzinho do ano passado tem mantido ali o patamar de distribuição na casa de R$1 por cota. Então a gente teve ali o primeiro pagamento em outubro, beleza? E daí, na verdade, o primeiro anúncio em outubro, o pagamento em novembro, tá? E desde então a gente tem ali o patamar de R$1 por cota, beleza? Então, o fundo está mantendo esse patamar ali de distribuição. Inclusive, tá? Quando a gente pega aqui o relatório gerencial do VISC11, esse é o relatório mais recente que a gente vê aqui que essa é a estimativa, tá? O guidance de distribuição é entre R$1 e R$1,10 e o fundo tem mantido ali no limite inferior do guidance, R$1 por cota. Vale dizer que isso aqui é só uma projeção, não significa expectativa, o investidor não deve levar isso como uma promessa, como uma garantia de rentabilidade. E é sobre isso que eu quero comentar um pouquinho hoje nesse vídeo, tá? Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, março de 2024, esse foi o resultado total do fundo, tá? A gente teve ali um resultado de 18 milhões de reais, um resultado operacional de 18 milhões, porém o fundo distribuiu um pouco mais aí de 10 milhões acima, tá? Então a gente teve aqui um resultado líquido de 18 milhões e uma distribuição de quase 29 milhões, ou seja, mais de 10 milhões de reais acima do resultado líquido. O que isso significa? O fundo queimou aqui por volta de 10 milhões de reais de caixa para suportar o dividendo a R$1. Inclusive, esse é o comentário que foi feito aqui em cima, tá? O fundo teve ali um resultado líquido equivalente a 64 centavos por cota e daí queimou 36 centavos por cota para poder manter ali o dividendo a R$1. O fundo ainda conta com o resultado aqui acumulado não distribuído de 1,21, tá? E de onde que vem esse caixa todo ali do fundo, tá? Por que ele tá com essa grana toda ali em caixa sem distribuir? Gestão ativa, tá? Então, nesse primeiro parágrafo aqui, é exatamente isso que a gestora comenta, tá? Então, em função ali da gestão ativa que o fundo fez ali no final do ano passado, por conta das vendas ali de imóveis, tá? É graças a isso que a gente consegue manter ali, que o fundo consegue manter o dividendo na casa ali de 1 a 1,10. Por isso que ele projetou esse guidance de 1 até 1,10, obviamente entendendo que isso aqui não se trata de uma promessa de retorno, tá? Então a gente tem o resultado operacional dos shoppings, só que, como o fundo comenta aqui, parte da distribuição de dividendos do mês é proveniente do ganho de capital gerado pelo recebimento em janeiro da segunda parcela das vendas realizadas no ano passado, tá? Então o que o fundo teve de ganho de capital ali das vendas que ele fez no ano passado, ele tem usado ali para poder distribuir esse dividendo mais alto ao longo desse primeiro semestre, tá? E aí quando a gente vem aqui na parte de estimativas, a gente tem que essa projeção ela tá mantida entre março e junho de 24, beleza? Qual que é o ponto, tá?
O guidance está mantido entre 1 e 1,10 por conta do que o fundo tem tido de caixa para poder suportar o dividendo. O fundo gerou receita, fez gestão ativa, vendeu o imóvel, gerou grana, está com essa grana em caixa e daí isso permite com que o fundo faça pagamentos mais altos. Acontece que quando a gente chegar no momento de zerar esse caixa, vamos supor que o fundo não faça mais gestão ativa, zera esse caixa, a gente tem uma possibilidade de reduzir o dividendo. Tá? Ah, significa que o fundo está ruim? Não, ele só pode ter, né? Não estou falando que o fundo vai fazer isso, que fique muito claro. Tá? Não estou falando que o fundo vai reduzir dividendo no segundo semestre. Não. Só estou dizendo que pode ser um caminho, tá? A depender ali do que o fundo tem de caixa, a depender de uma série de coisas. Se o fundo vai fazer mais gestão ativa, se vai vender mais imóveis, vai depender de uma série de fatores. Então, se o fundo reduzir mais o caixa e não fizer gestão ativa, não fizer venda de imóvel, a gente pode ter uma redução no dividendo. E aí é importante entender que hoje o dividendo do VISC ele é suportado por venda de imóvel, ele é suportado por grana não distribuída, por resultado acumulado que não foi distribuído. Então a gente tem o resultado operacional dos shoppings, mais o que o fundo ganhou na venda de algumas posições. Então o dividendo hoje ele é suportado por essas duas frentes. Se a gente não tem mais a grana em caixa por conta das vendas, vai ficar só o resultado operacional. E aí o guidance pode reduzir. Qual que é o ponto? Se o dividendo cai, o mercado já vai olhar e falar, nossa, deu ruim, o VISC 11 agora já não presta, tá com dividendo menor. Só que isso aqui tem que ficar claro. Hoje o dividendo do VISC ele é suportado pela grana que está acumulada em função das vendas, não é só o resultado operacional. Então, a partir do momento que a gente não tem mais gestão ativa ou tem muito pouco ali, e a partir do momento que a gente queima o caixa, o guidance ele pode ser corrigido para baixo, tá? Então, essa é a análise do dividendo do VISC 11. A gente tem resultado operacional e grana acumulada de venda de imóvel, tá? Então é importante você ficar ligado que se isso aqui, se o caixa diminuir, o guidance pode diminuir, isso pode gerar um certo estresse no mercado. Fundo rodando bem, com esse nível de estresse, caso um dia aconteça, pode abrir uma oportunidade interessante para a compra. Beleza? Então, algo importante e que precisa estar claro. Isso aconteceu com outro fundo da 20, que foi o Vino 11. Ele vinha ali no patamar mais alto de dividendo, depois parou aqui gestão ativa, o que ele fez? Voltou para o patamar operacional dele, 32, 34 centavos. E aí o fundo tomou uma porrada também no mercado por conta disso. Tá? Então é importante entender a composição do dividendo operacional e, nesse caso aqui, caixa gerado por conta da venda de outros imóveis. Beleza? Então era isso que eu queria trazer nesse vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro. Reforço os pedidos que eu fiz no início do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve, clica no sininho. Se tiver interesse na assessoria, me manda uma mensagem. Se você quiser participar da minha comunidade de investimentos, o link também está aqui na descrição do vídeo. Combinado? Então é isso. Nos vemos no próximo conteúdo. Um forte abraço.